Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Estamos aqui reunidos para mais uma vez louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra. Inicialmente nós vamos então louvar a Deus com a equipe de louvor. E a irmã Débora Pacheco estará conduzindo este momento. Boa noite, igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja em cada lar, em cada coração. Vamos estar louvando ao Senhor neste momento com essa canção, né? Se não for para te adorar. É muito bom quando estamos louvando o nome do Senhor, né? Nosso coração se enche de alegria, né? É muito prazeroso louvar a nosso Deus. Então, nesse momento, vamos estar cantando essa canção que fala, né? Se não for para te adorar, por que estou aqui? Louvemos ao Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se eu for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui te louvando, ó Deus, agradecendo o teu santo nome, Pai. Somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, pelas bênçãos derramadas, Senhor, pelo carinho
carinho que o Senhor tem a cada um de nós, ó Pai. Estamos vivendo a cada dia, ó Pai, cada dia temos que enfrentar situações, ó Deus, mas sabemos que o Senhor está ao nosso lado, Senhor. Somos gratos, ó Deus, e amamos a Ti, ó Pai. Adoramos Te louvar, ó Deus, e engrandecer Teu santo nome, ó Pai. Que o louvor possa estar sempre, Pai, em nossos corações, que possamos Te louvar, ó Deus, em todo o tempo, Pai, com nossas atitudes, ó Deus, com tudo aquilo que agrada ao Senhor. Senhor, nós Te louvamos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, minhas queridas irmãs do louvor e demais irmãos. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amados, vamos agora estudar a palavra de Deus. Hoje nós estudaremos aqui a igreja em Antioquia. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 30, é o que nós estudaremos hoje. Em nosso último estudo, observamos a defesa de Pedro. Os irmãos ali questionando Pedro por que ele estava ali misturado com gentios. E Pedro respondeu de forma muito sábia, e nós discutimos aqui dois aspectos positivos, a sua atitude diante daquela situação. Ele respeitou os questionamentos e também explicou com todos os detalhes o que tinha acontecido. Então, há um grande desafio para as nossas vidas, o exemplo de Pedro aqui em sua defesa. Mas hoje aqui, olhando para a igreja em Antioquia e o que aconteceu aqui, a história da igreja ela tem uma sequência, irmãos. Lucas, ele retoma a narrativa de Atos 8, verso 4. Veja o que diz lá. Os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Lucas aqui ele nos conta como aqueles cristãos dispersos pela perseguição não desanimaram com aquela situação difícil e complicada. Os que foram dispersos aqui no capítulo 11, já no verso 19, esse versículo introduz uma nova marca, uma marca histórica no livro. Os que foram dispersos, tanto aqui, capítulo 11, verso 19, como até mesmo em Atos 8, isso é uma nova etapa aqui no livro Atos dos Apóstolos. Então aqueles irmãos foram por toda parte pregando o evangelho, a mensagem do evangelho, formando assim uma igreja vibrante em Antioquia da Síria. Provavelmente, irmãos, nesse momento as notícias sobre Cornélio, que nós já estudamos, já se ouviam por toda parte, pois até então o evangelho havia sido pregado somente aos judeus e agora estava entre os gentios. A partir desse ponto, a história até dos apóstolos toma uma nova direção. Lucas passa a relatar aqui os esforços para alcançar os gentios, que são o foco de Lucas no restante aqui do livro de Atos. E aqui, meus amados, nesta passagem, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, não mais de judeus convertidos, não mais de gentios convertidos ou judeus cristãos, gentios cristãos, não, agora todos são chamados somente de cristãos, gentios e judeus, todos são filhos de Deus, cristãos. Irmãos, podemos aprender 3 lições no texto de hoje. Quero compartilhar 3 lições. A primeira lição, aí no verso 19 ao 21 do capítulo 11, que a igreja ela cresce mesmo sob a perseguição. A igreja cresce mesmo sob a perseguição. Olhe na sua Bíblia aí o verso 19, 20 e 21, eu vou ler aqui, acompanhe. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Irmãos, a perseguição ela não pode travar a igreja. Ela não pode silenciar a igreja. Ela não pode esconder a igreja. Ela não pode esconder o evangelho. A perseguição ela deve acender o fogo da proclamação do evangelho. A perseguição serve para isso. A igreja, irmãos, ela é
caracterizada por proclamar sempre a mensagem salvadora do Evangelho. Essa é a marca principal da igreja, de proclamar o Evangelho às pessoas perdidas. A igreja é essencialmente igreja quando ela é luz e sal. Não é somente quando ela tem comunhão, ali está no culto, está se edificando realmente, um edificando o outro, a igreja ali vai ajudando um ao outro caminhar na fé. Não é, a igreja não é isso, só isso. A igreja principalmente, ela é sal e luz neste mundo de trevas. A igreja ela precisa sempre falar do Evangelho. Cada crente é responsável por pregar o Evangelho. Pregar a mensagem do reino de Deus, que é o quê? Falar do propósito redentor de Deus a toda criatura. Todos os perdidos que estão aí, que nós não conhecemos, que muitos estão dentro de igrejas. Certa vez eu estava conversando com um jovem, ele disse, eu vou numa igreja. Você vai na igreja? Vou. Mas se você morresse agora, para onde você iria? Ele falou, não sei. As pessoas estão na igreja, mas não sabem, não conhecem o Evangelho, não conhecem sobre a eternidade, não sabem o porquê Cristo morreu na cruz, não entendem. Irmãos, nós precisamos falar do amor de Deus às pessoas. A igreja, ela cresce sob perseguição. E nós aqui, que nós não passamos por essa perseguição, nós precisamos sempre manter essa chama acesa da pregação do Evangelho. Cada cristão, a missão de cada cristão é levar a mensagem desse reino adiante, do reino de Cristo adiante. A mensagem do reino pregado pela igreja é de transformação total do indivíduo. Nós não pregamos a mensagem do reino que é pregada, não é placa de igreja, não é religião, não é outras convenções, que tem tantas hoje, né? Tantas igrejas, tantas religiões e tudo mais, as pessoas, não, é a minha que fala a verdade. Não, a mensagem do Evangelho está na palavra de Deus. As boas novas está na palavra de Deus. A mensagem do Evangelho está na palavra de Deus, não numa igreja, não é de direito de uma igreja. Mensagem do reino que é pregada é a manifestação do poder de Deus em Jesus Cristo como Senhor e Salvador deste mundo. Então nós precisamos pregar o Evangelho, porque aqui nós temos uma igreja que crescia mesmo sob perseguição. Ou seja, a perseguição não ofuscou a igreja, muito pelo contrário. E nós hoje, irmãos, nós não temos essa perseguição, como eu falei, mas nós precisamos manter essa chama acesa da pregação do Evangelho. Nós precisamos. Aqueles irmãos ali, eles estavam atentos às oportunidades. Veja o verso 19, veja. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre, Antioquia, vários lugares, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então eles tiveram uma oportunidade, eles estavam atentos ali, não, vou pregar sim, vou pregar a mensagem do Evangelho. Eles perceberam ali uma oportunidade e foram lá e, então, estavam pregando, irmãos. Eles não deixaram passar as oportunidades. Muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades de pregar o Evangelho, de falar a um vizinho que às vezes está ali na frente da casa dele esperando uma palavra. Às vezes você está no trabalho, a pessoa está no intervalo e você tem a oportunidade, nós temos a oportunidade de falar e nós não falamos. Numa viagem, às vezes você passa aí horas no ônibus ou no avião e tem a oportunidade de entregar um folheto, de falar, e nós não fazemos. Esse é um desafio para as nossas vidas. Aproveitar as oportunidades, estar atento às oportunidades. Verso 19, nós vemos claramente que eles estavam ali de olhos abertos às oportunidades. Então pregue, não perca a oportunidade de falar do Evangelho. Talvez hoje você tenha tido a oportunidade e você agora está ouvindo essa mensagem do Senhor aqui, esse versículo 19, dos irmãos que estavam atentos às oportunidades e você deixou passar uma oportunidade. Mas amanhã, domingo, segunda, terça, não deixe mais. Seja atento à oportunidade que Deus dá a você.
Esses homens aqui, esses irmãos, pregavam o evangelho de Jesus Cristo com entusiasmo. É outro fato interessante aqui no verso 20, eles estavam ali pregando a palavra de Deus. Veja o verso 20, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que eles estavam animados, pregando aos gregos, e começaram ali a empolgar as pessoas com a mensagem do evangelho. Eles estavam ali se envolvendo com as pessoas e nós precisamos nos envolver. Nós precisamos falar com entusiasmo da palavra de Deus para envolver as pessoas. Não é naquele estilo sério. A pessoa, oi, Jesus te ama. Não é assim. Nós temos que falar com amor, com carinho ali. Tentar usar estratégias de contato pessoal, porque se a gente chegar desse jeito com todo mundo, a pessoa vai até se assustar. Então você precisa, e eu e todos nós precisamos perceber as oportunidades, estar atento e também ali falar com entusiasmo, com alegria, né? E também de uma forma que a pessoa vá te ouvir. Então preste atenção nisso também, que isso é muito importante. Podemos também observar aqui que o texto destaca a presença marcante do Senhor entre eles. O verso 21, o finalzinho diz, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Muitos estavam crendo no Senhor pela influência e pela pregação da palavra de Deus. Mas aí na parte A diz assim, a mão do Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles. Então, tirando isso e aplicando para as nossas vidas, o nosso tempo hoje aqui, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós nos dispomos a realizar a obra de Deus, o Senhor estará conosco. Ele estará nos abençoando, Ele está nos direcionando. Nós precisamos estar atentos à vontade de Deus. Nós precisamos observar o que Deus deseja para nós, aonde Deus quer nos colocar, então, e também estar atento às oportunidades. Então, uma igreja cresce mesmo sob perseguição. A sua igreja, a minha igreja, a nossa igreja, ela cresce também, mesmo sem perseguição, porque a chama da pregação do Evangelho tem que estar sempre acesa. A igreja é essencialmente igreja se ela for sal e luz. Se cada crente pregar o Evangelho, fizer a sua parte. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar hoje desse texto, que a igreja cresce mesmo sob perseguição, e também aplicamos para os nossos tempos aqui, hoje, no nosso país, que não temos perseguição. Segunda lição está aí no verso 22 ao 24. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, que a igreja ela precisa expressar alegria. Eu quero compartilhar aqui a alegria, porque é bênção. É muito triste quando o crente está triste. A vida inteira vai para a igreja, tudo mais fechado, não dá um sorriso, não se alegra com muitas coisas que acontecem. Mas a igreja precisa expressar alegria. Vamos ler o verso 22 ao 24. Diz assim, verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Verso 23. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olha que bênção, irmãos, esse homem alegre. A igreja ela precisa ser alegre, expressar alegria. Veja, quando Barnabé chegou ali, vendo a graça de Deus, ele se alegrou e começou a animar. Continuem assim, façam isso é bênção, a graça de Deus está com vocês aqui. E ele expressou essa alegria. E o interessante é que no verso 24 diz que muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Quando Barnabé chegou, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele influenciou com a sua alegria, entusiasmo, contagiou as pessoas. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Nós já estudamos aqui, falamos de Barnabé, ele é um homem bom, homem de fé, homem de mão aberta, que ajuda. Não é? Irmãos, a igreja precisa expressar alegria. Você precisa ser um crente alegre. A palavra de Deus nos diz, tem versículos, nós devemos nos alegrar do Senhor, sempre, mais uma vez ele diz, alegrai-vos no Senhor. Nós temos muitos versículos que falam sobre alegria.
E é um privilégio que deveria transbordar de alegria o nosso coração em ser usado por Deus e principalmente abençoando outra igreja, que foi o caso de Barnabé. Barnabé ele abraçou essa ideia que a igreja em Jerusalém enviou até Antioquia para ajudar. E quando ele chegou lá, ele se alegrou. E ele já estava alegre, porque ele foi contente ali na direção do Espírito Santo. Ele, como diz aqui a palavra, ele é um homem cheio do Espírito Santo, de fé, um homem bom. E ele chega ali e tem o seu coração transbordante de alegria, porque ele estava sendo usado pelo Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós também, quando fomos usados pelo Senhor, que Deus lhe chamar para fazer algo na igreja de Cristo, transborde de alegria, porque Deus está lhe chamando para um ministério honroso que é realmente servir ao Senhor e à sua igreja. Então tenha prazer, tenha alegria realmente no seu coração transbordante aí de servir a Deus. Verso 22 diz isso, que a igreja de Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia. E ele chegou lá alegre e contente. Verso 23 diz que ele encorajou os irmãos. Meus queridos, é um privilégio poder encorajar outros irmãos. Então, abrace esse ministério também de encorajar. Muitas pessoas precisam de encorajamento, de uma palavra de ânimo. Seja você essa pessoa que vai encorajar, assim como Barnabé, um homem que encorajava os outros, animava com a sua alegria, contagiante, um homem bom. Seja assim também, meu irmão, minha irmã, uma pessoa alegre. Não seja uma pessoa fechada. Parece que o mundo está contra você. Não haja assim. Pense no que Deus fez por você. Pense tudo que Ele livrou você, cuidou de você, tudo que Cristo fez na cruz por você. Imagine o sofrimento dele, até a sua morte, depois da sua ressurreição. Irmão e minha irmã, nós não temos motivos para ficar aí tristes, amuados. E ficar aí cabisbaixo, uma pessoa aí que não parece que um cristão que não tem alegria, parece que não tem Jesus no coração às vezes. Nós olhamos ali um crente que não transborda de alegria por muitas coisas que acontecem na vida de outros irmãos. Na sua própria vida, às vezes é um testemunho muito ali sem sal, um negócio meio... Nós não podemos viver assim. Nós temos que expressar alegria. Você precisa expressar alegria, meu querido. Você tem que estampar nesse teu rosto sorriso de alegria. Não seja um crente marcado pela tristeza. Não seja alguém que as pessoas vão lembrar, aquele fulano, aquela irmã. Não seja assim. Seja alguém que as pessoas vão lembrar de você quando você partir, ou então até mesmo hoje. Fulano é uma pessoa alegre. Fulano é uma pessoa que eu gostaria de estar conversando porque transmite alegria, onde ele chega ali. Onde aquela irmã chega, a alegria. Aquela irmã ali é uma bênção. Seja assim, não seja uma pessoa que as pessoas vão lembrar de você. Nossa, isso é complicado. Não, meu querido, não seja assim. Seja lembrado pela alegria. Seja marcado pela alegria, pelo encorajamento. Contagie as pessoas com alegria, porque a igreja precisa expressar alegria. Precisa. Meus irmãos, isso deveria encher o coração de todo crente de alegria, de esse encorajamento aqui que Barnabé nos deixa como exemplo. Ele encorajava, animava os irmãos. Ele foi usado pelo Senhor e estava disposto, então isso deve ser motivo de grande alegria. Devemos nos alegrar também, olha o verso 24 aí na sua Bíblia, dá uma olhadinha. Devemos nos alegrar em ter no meio da comunidade cristã exemplos de irmãos maduros. Olha o verso 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Irmãos, Barnabé aqui era um homem maduro na fé. Quando ele chegou em Antioquia, a igreja estava crescendo. Então, a igreja se alegrou, com certeza, com a chegada de Barnabé, um homem maduro, cheio do Espírito Santo. E nós precisamos também expressar nossa alegria por ter homens e mulheres maduros na nossa igreja, na nossa comunidade de fé local. Nós devemos agradecer a Deus porque temos pessoas que são maduras, que cresceram na caminhada cristã, na fé, e podem ajudar outros, podem dar conselhos. Nós devemos nos alegrar por isso. A igreja precisa demonstrar alegria, precisa, principalmente quando pessoas são libertas do domínio de Satanás.
e transportadas para o reino de Cristo. Porque isso, irmãos, é um milagre quando uma pessoa crê no Senhor. Então, aí que nós temos que expressar alegria. É aí que nós devemos expressar muita festa, é realmente alegria, comemorar porque aquela pessoa foi arrancada do inferno, foi transportada para o céu. Meu irmão, minha irmã, essa é a maior alegria que existe no mundo inteiro. Quem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha só o que Deus está falando. Que nós devemos aqui valorizar uma alma mais do que tudo. Olha só isso. Então, quando alguém chegar próximo de você e estiver interessado ou interessada em conhecer a Jesus, já comece a alegrar lá dentro do seu coração. Comece assim, ó. Não. Amém. Glória a Deus que essa pessoa está aqui buscando conhecer mais. Deus me use para que essa pessoa então aceite o Senhor, creia no Senhor, se arrependa dos seus pecados. Nós devemos ter essa ansiedade sempre latente, batendo ali no nosso coração. Essa alegria tem que ser expressada pela igreja. Esse anseio, esse desejo. E quando a pessoa se converte, então é que nós devemos nos alegrar, abraçar a pessoa, trazer uma palavra de ânimo naquele momento ali, de esperança, porque a pessoa está ali nascendo de novo. A pessoa é um bebê espiritual. Nós devemos transbordar de alegria por isso, junto com aquela pessoa. Meu querido, essa alegria é real na tua vida? Você é um crente, um cristão alegre, que demonstra alegria? Você é uma pessoa marcada pela alegria ou pela tristeza? Você gostaria de ser lembrado por ser alguém triste? Sério, que não compartilha alegria com ninguém? Não demonstra alegria? Se você é assim, há tempo para você mudar e transmitir mais alegria, estampar mais sorrisos no seu rosto. Há tempo para isso. Se você está ouvindo essa mensagem, você pode fazer isso. E não é vergonhoso você começar a mudar o seu jeito de estar mais alegre, demonstrar mais alegria. Não estou falando de você ser bobo, estou falando de você demonstrar alegria. Pense nisso. Isso é muito importante. Reflita um momento antes de você aí responder já essa pergunta. Reflita. Veja se há talvez indiferença no seu coração. Reflita sobre isso. Mas reflita sério, irmão, minha irmã. Pense nisso. Vamos para a terceira lição, texto de hoje. Agora olhe para o verso 25 até o 30, onde nós vamos estudar aqui. A terceira lição é que a igreja precisa de cooperadores. A igreja precisa de cooperadores. Verso 25, 26, eu vou ler primeiramente. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha aqui o versículo 26, onde diz que pela primeira vez na história da igreja, os irmãos foram chamados de cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos. Queridos, aqui dentro dessa terceira lição que a igreja precisa de cooperadores, em primeiro lugar, Barnabé, ele foi até Tarso para buscar Saulo. Irmãos, nós precisamos de cooperadores humildes, que reconheçam que precisam de ajuda. E nós precisamos também de cooperadores, de homens mulheres que estão dispostos a servirem na obra de Deus. Nós vemos aqui esse exemplo de Barnabé buscando Paulo lá bem longe, Tarso. Foi lá e buscou ele. Vê que eu quero que você me ajude. A ideia de Barnabé aqui era caminhar junto com outra pessoa, porque ele entendeu que ele precisava de ajuda, de um cooperador. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esteja disposta como Saulo, como Paulo aqui. Foi com ele, com Barnabé. Não, eu posso te ajudar, eu vou lá pregar, ensinar. E durante muito tempo ficou lá, 1 ano. Os dois ensinavam, os dois evangelizavam. É muito interessante isso. Barnabé reconheceu a necessidade de ajuda, tanto na evangelização como no ensino. Irmãos, nós colhemos sérios prejuízos no reino de Deus quando a liderança de uma igreja
decide resolver e fazer tudo sozinho, um trabalho que deveria ser feito por 2 ou até mais pessoas. Nós precisamos delegar, é necessário delegar, é necessário dar oportunidades, receber ajuda. A igreja é uma comunidade de fé, muitos irmãos ali com dons, e nós precisamos de irmãos, de irmãs que estão dispostos a cooperar e também irmãos e irmãs que reconheçam a necessidade da ajuda de outros irmãos, o que muitas vezes não acontece. Quando alguém assume um ministério e está lá, às vezes a irmã, o irmão está animado naquele ministério e não quer delegar para ninguém nada, quer fazer tudo sozinho, quer fazer tudo. Isso aí acaba com a pessoa, acaba com a igreja. Porque as pessoas começam com o tempo, isso às vezes no início não é muito percebido, mas depois com o tempo as pessoas começam a perceber. E o princípio aqui, irmãos, que nós vemos na palavra de Deus é um princípio de cooperação, onde os irmãos se ajudam, todos estão ali juntos. Isso não quer dizer que todo mundo vai fazer tudo, não é isso. Cada um tem um dom que Deus deu. Então, mas, se você tem a oportunidade e tem um irmão ali que tem o mesmo dom que o seu, você pode compartilhar ali, então faça isso. Na igreja mesmo, aqui na nossa igreja, muitas vezes eu chamo outros irmãos para pregar a palavra de Deus, para ensinar, porque tem o dom. E isso me ajuda muito. E é muito bom para quem prega, os irmãos que pregam, ensinam. Nós estamos acontecendo isso até online aqui, está sendo uma bênção. Irmãos, isso é realmente uma bênção para a igreja. Você que está à frente de um ministério, pare e pensa agora se você tem delegado, se você tem reconhecido a necessidade da ajuda. Então faça isso. Se você não está fazendo, então faça isso. Porque é necessário realmente receber ajuda e também delegar. Ninguém caminha sozinho. Você não caminha sozinho. Eu não caminho sozinho, irmãos. Ninguém. A igreja vive de cooperação. Precisamos na igreja de homens e mulheres que busquem cooperar e não atrapalhar. Nós precisamos de homens e mulheres na igreja que estão ali para cooperar e não para atrapalhar. Então seja aquele que coopera e não aquele que atrapalha. Seja humilde, reconheça. Ainda aqui, irmãos, no verso 25 ao 30, e que a igreja precisa de cooperação, nós vemos no verso 27 e 28 a cooperação bem clara aqui. Veja, verso 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito Santo prediz que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Aqui nós vemos a preocupação desses profetas, e Ágabo, que foi usado aqui para falar, naqueles dias chegaram alguns profetas de Jerusalém. Jerusalém foi o início, onde tudo iniciou. Então aqueles profetas saíram de Jerusalém, foram para Antioquia, e entre eles havia um homem chamado Ágabo, um profeta chamado Ágabo, que dava a entender, talvez na sua versão dava a entender pelo Espírito Santo, que viria uma grande fome por todo o mundo. E esse fato realmente aconteceu nos dias do imperador Cláudio, que durou de 41 a 54 depois de Cristo, esse período. E uma das regiões interessantes mais atingidas por essa fome foi a Judéia. Especialmente porque no tempo de Cláudio, todos os judeus foram expulsos de Roma. Foram expulsos. E retornaram à Judéia sem suas casas, sem suas terras e sem os seus bens. Então veja, chegaram lá de mãos vazias. E essa fome atingiu em cheio a igreja de Deus na região ali da Judéia. Então nós vemos que Ágabo previu isso através do Espírito Santo e realmente aconteceu e atingiu bastante ali a igreja da Judéia, em Jerusalém. Então, um historiador aqui muito conhecido, renomado, chamado Joséfo, escreveu sobre uma grande fome que oprimiu o povo da Judéia durante esse período. Então ele chega a dizer até que muitas pessoas morreram por não conseguir obter alimento. Então muitos morreram por falta de alimento. Então nós vemos aqui, irmãos, uma cooperação através da preocupação, uma disposição de cooperar por parte desses profetas. Eles saíram lá de Jerusalém, da Judéia, e foram até Antioquia. Desculpem.
para então avisar os irmãos. Olha, preste atenção porque nós passaremos por uma grande fome. E agora, continuando no texto aí, no verso 29 e verso 30, nós vamos ver o que aconteceu depois que esses profetas chegaram ali na igreja de Antioquia, falando sobre esta fome. Vamos ler então o verso 29 e o verso 30. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Verso 30. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Irmãos, nós vemos aqui cooperação através da contribuição, através das boas obras lá da igreja de Antioquia. Uma igreja nova estava ajudando a igreja mãe. Nessa ocasião, então, que a igreja ali de Antioquia ajuda a sua igreja mãe em Jerusalém. Interessante é que a igreja de Jerusalém já tinha experimentado isso, né? Vivido esse momento onde as pessoas não reconheciam as suas posses como suas, mas vendiam, ajudavam, distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. E é isso que nós vemos lá em Atos capítulo 2, versos 44 e 45. E os recursos que foram alcançados ali, muitos irmãos ali, discípulos ali, são todos aqueles seguidores de Jesus. Os recursos alcançados foram levados por Barnabé e Paulo e entregue aos presbíteros. É muito interessante isso porque os discípulos se uniram ali. Aqui temos a primeira menção a presbíteros na igreja de Jerusalém. Eles trabalhavam ali lado a lado, cooperando com os apóstolos, cooperando em tudo. Irmãos, precisamos, como diz o texto aqui, de acordo com as nossas posses, ajudar outros irmãos, ajudar outras igrejas. Aqui nós temos as boas obras da igreja, mas não foi a igreja, vamos reunir a liderança, não, os irmãos. Os discípulos se reuniram, eu tenho isso aqui, eu tenho aqui um alimento, eu tenho aqui um dinheiro, pode juntar, juntou tudo ali. E Paulo e Barnabé levaram lá para Jerusalém, Judéia, e ajudar as igrejas de lá. Todas as igrejas estavam espalhadas por aquela região, comunidades. Então, irmãos, nós vemos aqui claramente a cooperação através das boas obras, da contribuição financeira, de alimento. Meus queridos, nós precisamos de homens e mulheres, de famílias que são mão aberta, que vão ajudar. Discípulos que estão dispostos a tirar do seu armário ali, da sua despensa na cozinha, para ajudar outros irmãos. E nós, às vezes, pensamos, não temos o que suficiente. Irmão, sempre vai ter. Irmã, sempre vai ter alguém uma condição inferior à sua. E às vezes o que você acha que não tem, aquela pessoa seria muito grata se você desse qualquer coisa da sua despensa para ajudar. Porque muita gente às vezes passa necessidade e talvez você não saiba. Então ore a Deus, peça a Deus que Ele use a sua vida para ajudar outros também, para abençoar outras vidas. Deus, então, nos abençoe e nos ajude a ser realmente cooperadores na igreja, abençoando os irmãos, abençoando outras pessoas. Meus queridos irmãos, nós vamos finalizar a mensagem dessa noite por aqui. Semana que vem nós continuaremos, pela graça de Deus, estudando aqui o livro de Atos. Eu gostaria, hoje em especial, lembrar, porque nós não temos realizado a ceia do Senhor. Há algum tempo nós não realizamos, por causa da Covid, coronavírus, essa quarentena, tudo isso que tem acontecido. Mas eu gostaria de finalizar o culto desta noite passando um vídeo e relembrando a morte, a ressurreição, que Cristo ele sofreu, padeceu no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Então eu queria passar esse vídeo e eu gostaria muito que você até o final assistisse esse vídeo. E então ao final orasse com a sua família, orasse com alguém que está ao seu lado. Se você está sozinho, faça no final deste vídeo uma oração para encerrar este culto. Eu não vou orar encerrando aqui porque eu quero que você faça essa oração, encerrando o culto desta noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus
ajude você a ser realmente um cooperador na igreja, alguém que coopera, que você seja realmente alegre, que você expresse alegria, né? Sempre aí sendo um crente que demonstra, que expressa alegria, sorridente, alguém que é marcado pela alegria e não pela tristeza. E que você também faça a sua parte para que a igreja do Senhor Jesus Cristo cresça, ou seja, pregando o evangelho do reino. Então vamos assistir este vídeo agora, medite nele e depois, após, faça uma oração encerrando o culto. Que Deus abençoe a todos. Beleza ou formosura que nos agradasse.